Vamos falar sobre o que hoje, hein? Vamos falar sobre plano de resposta à emergência. Vem comigo. Bom, não estou aqui para ensinar ninguém a elaborar um plano de resposta à emergência. Só estou aqui para poder contribuir em algumas lições aprendidas através de constatações em auditorias e no processo de consultoria também. E a própria lição aprendida na elaboração de um plano de resposta à emergência. Há algumas questões que merecem destaque, no início, obviamente, a questão de identificação dos riscos, né? Seja na planilha de identificação de perigo e avaliação de riscos, aspectos e impactos ambientais, safety cases, alguns outros métodos, RASID, RASOP, BOLTAI, enfim. Observa, às vezes, uma carência, primeiro, da participação de uma equipe multidisciplinar, segundo, do mapeamento de todas as tarefas e processos, e terceiro, a própria identificação de todos os cenários emergenciais, como, por exemplo, as questões de trabalho em espaço confinado, em que existem vários cenários, já que é uma condição em que você executa alguma atividade. Então, eu vejo carência em relação a isso. E partindo do princípio, que é uma espinha dorsal da construção de um documento tão importante, inclusive da própria gestão de um sistema, então é um primeiro passo em que merece muita atenção no método que se adota, nas pessoas que são envolvidas e na avaliação de todos os processos. Isso é muito importante. Bom, depois de mapeado e identificado todos os dados de entrada e cenários emergenciais, é necessário, obviamente, a implementação de todos os recursos de resposta para mitigar esses efeitos, esses desdobramentos indesejáveis da situação indesejável, mas previsível. Então, eu observo muita incongruência, como, por exemplo, na avaliação de FISPICs, em contrapartida ao próprio documento elaborado. Os recursos que muitas vezes são descritos em FISPICs não são os que estão contidos em plano de resposta à emergência. E muitos planos remetem à leitura, o acesso a FISPIC, em que muitas vezes não está disponível a força de trabalho que necessita lançar mão dela, e também na capacitação dessa força de trabalho nas FISPICs. Você observa muito treinamento no que é uma FISPIC, mas não na FISPIC necessária que ele observe tais recursos para agir em situações emergenciais. Isso é muito importante. Cabe entender também na elaboração, na identificação desses recursos, quais são os recursos internos e quais são os recursos externos que eu posso lançar mão. Posso fazer um plano de ajuda mútua? Como é que eu posso envolver outras partes para me auxiliar em situações em que eu requeira da minha parte maiores recursos? Outra questão que merece destaque também, aonde ficam tais recursos? Geograficamente falando, dentro da unidade, dentro do site. De forma que, se acontecer algum evento que me impossibilite a chegar a esse recurso, eu tenho que ter uma redundância nesse recurso, de forma que eu possa lançar mão dela e atuar prontamente. Isso é muito importante. Algo que eu vivi e que, para mim, eu tomo como grande lição aprendida é não imputar responsabilidades a tão somente um grupo ou pessoas, como, por exemplo, uma brigada. Porque já ocorreu evento em que a brigada foi totalmente perdida. Houve a fatalidade da brigada. E aí, quem é o back dessa brigada? Qual é o segundo time de resposta? Se não houver, os colaboradores estão prontos a agir? Mas como que eu faço isso? Simulados. E os simulados são eficazes? O que a gente observa a nível de simulados são simulados fracos, de prazos muito dilatados, em que não há o estabelecimento da criticidade desses simulados e nem uma avaliação muito crítica da resposta desse simulado, com a participação de todos os envolvidos, principalmente com a colocação de mais de um ou dois observadores. Então, eu vejo muita desculpa por conta da Covid, óbvio, uma situação que foi totalmente indesejada, imprevisível, que impactou bastante, mas que agora, na retomada das ações desse novo normal, há a possibilidade sim de voltar a fazer os simulados, na brevidade que se requer para que todos estejam prontos a atuar em situações emergenciais. Outro elemento de destaque é a comunicação. A comunicação interna, um flowchart de comunicação que funcione bem,
tanto no turno de trabalho e pós-turno de trabalho, que os eventos não marcam hora para ocorrer, e a comunicação entre sites e o corporativo. Porque se esse corporativo precisar responder à mídia, obviamente ela tem que estar pronta para isso, com as informações as mais fidedignas possíveis. E mais do que isso, quem do comitê de crise está pronto para responder à mídia? E quem é o back dessa pessoa? Tem algum script? Tem algum pré-formulário? E para a comunicação aos stakeholders, aos órgãos, obviamente tem questões que envolvem cliente, no tempo que se requerem alguns anexos contratuais, mas se não houver o que falar, como falar, em que momento falar, isso é muito importante e faz toda diferença. Por fim, um ponto que merece destaque é a questão de pontos de encontro. Muitas vezes você elege somente um ponto de encontro, mas dependendo do cenário emergencial, é necessário eleger um segundo ou talvez um terceiro ponto de encontro. Outro fato que merece atenção são os trabalhadores, os colaboradores com necessidades especiais. Por exemplo, se precisar descer as escadas por impossibilidade de uso de elevador, essas pessoas ficam acomodadas aonde? Por exemplo, um cadeirante, para evitar a obstrução das escadas. Ela desce primeiro, ela vai descer por último. Quem são as pessoas que vão dar apoio? Isso tudo precisa ser pensado. E na possibilidade de evacuação de uma área administrativa, de um prédio, só descer as escadas, mas se tiver alguma obstrução ou se o evento estiver ocorrendo abaixo, vamos subir? As portas de cima estão abertas? Há possibilidade de resgate na parte superior da área administrativa do prédio? Isso tudo precisa ser pensado. Então trago aqui minha contribuição e espero ter ajudado vocês. E me coloco à disposição, mas eu acredito que existem excelentes colegas de trabalho que vão conseguir melhorar um documento, que é um documento dinâmico, lembrando que toda vez que ocorrer algum evento, ele merece ser revisto, atendendo todas as necessidades, com análise de causa, para garantir que todos os recursos ali são satisfatórios, que todos estão internalizados com as ações de resposta e que a mitigação do desdobramento de um efeito indesejado, de um cenário indesejado, porém previsível, sejam implementadas a contento. Então, deixo aqui meu abraço, beijinho e a gente vai se falando. Queridos, dei beijinho, mas eu vou voltar. A questão é o seguinte, só para lembrar que revisão de plano de resposta à emergência não é só na ocorrência de eventos. Vou complementar. Mudanças de layout, pessoas, outras sortes de elemento que possam influenciar na necessidade dessa revisão que se faz previamente quando de uma boa gestão de mudanças. Então, esse é o meu recado e agora eu finalizo assim mandando um beijo para todo mundo e a gente vai se falando, tá? Beijo!